Abram comigo, irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Versículos 1 ao 6. Atos 28, 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã, como você tem caminhado, o que tem acontecido com você, principalmente nesses últimos dias. Nós estamos quase que aí, indo para o 6º mês desta pandemia, ao menos instalada aqui no Brasil de uma maneira bem clara, né, com o isolamento social. Já são mais de 5 meses. O que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite, irmãos, é que, assim como nós vemos alguns acontecimentos aqui na vida de Paulo, e o pensamento daqueles que nesta ilha o contemplaram, e sabedores do que tinha acontecido com o navio que Paulo estava, que tinha naufragado, eles tiveram esta impressão: esse homem, ele deve estar sendo castigado por Deus, ele deve estar tendo problema, ele é um assassino, ele merece morrer, porque, salvo no mar, ele agora é mordido por uma víbora. Né? No entendimento deles, uma cobra venenosa. Mas puderam constatar que nada aconteceu. O que eu queria, irmãos, nesta noite compartilhar com os irmãos, é que, devido a alguns acontecimentos, às vezes, na nossa vida, algumas coisas que nós não entendemos, como, por exemplo, o que estamos vivendo agora, não só no Brasil e no mundo, como eu disse. Muitas vezes nós somos levados, irmãos, a caminharmos em caminhos que nós não tínhamos planejados, talvez. A vivermos de uma maneira que talvez não era a maneira que nós gostaríamos. Ou seja, somos direcionados, às vezes conduzidos, a estarmos vivendo, fazendo ou deixando de fazer algumas coisas que talvez não era aquilo que nós gostaríamos. Mas precisamos, às vezes, seguir este caminho. E é claro, muitas vezes forçado mesmo. E precisamos, às vezes, atentar e obedecer. Mas estas coisas, muitas vezes, e principalmente aquelas que nos afligem, né, trazem, às vezes, preocupações, ansiedade, não é? Alguns estresses, né? Às vezes, quem sabe, pode trazer também desânimo. E é isto que eu queria ministrar para nós nesta noite, irmãos. Para você que está me ouvindo, você aqui presente ou você que está aí no seu lar. Que estas coisas, que esses acontecimentos, irmãos, não façam com que você, quem sabe, desanime, esfrie a sua fé, se afaste ainda mais, não é, de onde ou de quem não deveria. Eu queria meditar com os irmãos nisso. O contexto aqui do apóstolo Paulo, nós vemos que no capítulo 21, 22, Paulo, ele agora está chegando em Jerusalém, ele está pregando o evangelho, ele teve a experiência de salvação, não é? Conhecedor agora da palavra de Deus em Cristo, pregando a graça do Senhor. Ele é perseguido pelos judeus, como que estivesse trazendo agora um ensino completamente distorcido. Os judeus se levantam contra ele. A palavra diz que eles chegam até a levantar um motim contra Paulo. Paulo é preso, eles queriam matá-lo.
não é? Porque ele estava se misturando, ele estava agora aceitando pessoas que não eram judeus, estavam aceitando gentios. Chegaram a insinuar, por exemplo, como um dos homens que ele conversava, creio que até parece-me que é amigo dele, e era gentil, e aí disseram que ele tinha levado esse homem para a sinagoga, uma grande perseguição, prenderam ele, queriam matá-lo. Foi salvo pelos soldados romanos e levado, então, à prisão. Mas teve um tratamento até diferenciado, porque constataram que ele era romano. Mas ele não só é preso, mas quando ele é preso, ele agora, por causa do seu discurso e do testemunho da conversão, ele é mais perseguido ainda. E a palavra diz que em um certo momento, quando ele estava preso, no capítulo 23, no versículo 11, a palavra diz que o Senhor apareceu ao lado dele e disse: Paulo, coragem, porque assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, é necessário que você vá testemunhar em Roma. E assim ele é conduzido, e os irmãos conhecem a história. Depois ele é levado, né, com o navio, e aqui acontece o naufrágio. Na viagem, Paulo tenta de alguma forma, orientado pelo próprio Senhor, né, no momento em que ele estava em oração e em jejum, Deus mostra para ele o que estava para vir, que estaria acontecendo aquela situação, aquela tempestade toda, que era até comum naquela região, mas não deram ouvido a Paulo. Quem quer dar ouvido a um preso, não é? Não deram ouvido, e eles seguiram viagem, e veio a dificuldade, e no capítulo 27, é interessante que mais uma vez, quando estavam até para naufragar, alguns estavam tentando jogar os botes para fugir, principalmente os marinheiros, não estavam nem se importando que talvez algum dos presos morressem afogados. Paulo levanta e fala assim: olha, nessa noite o Senhor apareceu a mim mais uma vez e disse que ninguém neste barco vai se perder. O Senhor falou isso comigo, mas é necessário que todos fiquem no barco. Falou com o comandante e disse assim: se você permitir que eles saiam, eles não estarão seguros. E aí eles soltaram os botes e ficaram no barco. Atenderam a instrução de Paulo, porque eu confio no meu Deus e o Senhor me deu paz, e por isso eu queria que vocês confiassem. Ninguém vai se perder, mas o navio vai se quebrar todo, e é necessário que nós vamos dar numa ilha. E foi o que aconteceu, né? O navio parte ao meio, as pessoas caem no mar, e eles vão parar nesta ilha. E o mais interessante é vermos o nome da ilha. A ilha se chama Ilha de Malta. O povo que morava lá eram os fenícios, e na língua deles, Malta significa justamente lugar de refúgio. Eu gosto, irmãos, disto, e eu queria que você atentasse nessas coisas. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós somos conduzidos a fazer ou viver de alguma forma, somos pressionados às vezes, não estou falando no sentido de pecar, não é? Porque eu gostaria que se você um dia fosse pressionado a pecar, você desobedecesse, não atendesse não. Mas o que eu quero dizer é, às vezes, conduzido a caminhos, não é? A situações, às vezes, que você não gostaria. Você, às vezes, está submetido às autoridades, você deve obedecer às autoridades, às vezes, precisa, quando elas não estão indo contra, é lógico, a palavra de Deus. E aí você vai caminhando nestas direções, às vezes você pode estar passando por aflições. Paulo, irmão, estava pregando o Evangelho. Paulo estava pregando a palavra de Deus, e Paulo é preso por causa da palavra, e Paulo é espancado por causa da palavra. Paulo teve que ser carregado, tamanha surra que ele levou. Paulo está pregando, e ele agora é preso, e quando ele está preso, é claro que vem sobre ele também preocupações e medo. E o Senhor então aparece, e ele diz: olha, não tenha medo, tenha coragem. Como você testemunhou aqui, você vai testemunhar lá. Quando eles estão no navio, e Paulo já está sabendo, vai acontecer um naufrágio. O Senhor fala com ele: diga que ninguém vai se perder, mas é necessário dar numa ilha. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É preciso que eu e você estejamos lembrando e sempre atentando para isso, irmãos. O nosso Deus, Ele é o Senhor, e Ele tem o domínio, o poder e o controle sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano, Ele é Senhor da sua, da minha vida, Ele é Senhor de Volta Redonda, do Brasil e do mundo. Nada foge dos seus cuidados, da sua atenção, do seu plano, do seu domínio. Tudo acontece conforme o seu plano. Nós precisamos lembrar disso. E é maravilhoso isso, irmãos, sabermos que o nosso Deus é Senhor,
e Ele é soberano, e Ele é o Deus que controla todas as coisas. E isso nos traz segurança. E é interessante que em momentos oportunos, se necessário for, irmãos, assim como Ele providenciou aqui essa ilha, Ele providencia socorro para você, meu irmão. Talvez você esteja vivendo situações assim, que não gostaria, né? Momentos difíceis. Não sei se é saúde, se é problema familiar, se é problema financeiro, é o desemprego, é tantas coisas. Mas eu queria que você lembrasse disso. O Senhor está contigo. Ele te guarda. Ele tem um propósito nisso tudo. Ele quer te usar nessa circunstância, nessa situação. Ele quer que você continue confiante nele. E aproveite até sim este momento para testemunhar do poder de Deus. E se você tem dúvida, meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo Jesus, ore ao Senhor. Deus fala contigo. Deus fala no seu coração para te trazer paz e tranquilidade, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio ao desemprego, isolamento social, onde quer que você esteja, como você esteja, você precisa lembrar disso. E por que isso é necessário, irmãos? Para que eu e você não desanimemos, não venhamos a esfriar na fé, irmãos. O texto é interessante que a palavra fala que quando eles caíram nesta ilha, né, foram dar nesta ilha depois do naufrágio, era um período de inverno, irmãos. Eles estavam vivendo o inverno. Eles ficaram ainda 3 meses nessa ilha, e era o período do inverno encerrando. Era tempo de frio, diz o texto aqui, que esses bárbaros, e bárbaros aqui, irmãos, eram todos aqueles que não eram gregos, né? Então, eles eram tidos como bárbaros, ou seja, falavam outra língua, era uma outra cultura, por isso bárbaro. E aí, a palavra diz que esses bárbaros, esses habitantes desta ilha, receberam os náufragos com carinho, irmãos, com cuidado, com humanidade, diz o texto, versículo 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Você precisa estar atento. Às vezes até quem você não espera, aonde você não espera, Deus pode levantar alguém e te tratar de uma forma que você vai ficar espantado. Poxa, não merecia esse tratamento. Você fica até desconfiado, né? Quando alguém te trata muito bem, não fica? Deixa eu ver, o que está acontecendo? Será que ele está querendo alguma coisa? O texto diz que eles trataram bem. E não só fizeram isso, mas diz o texto que eles acenderam uma fogueira e acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Nós precisamos de aquecimento, irmãos. E a palavra de Deus para nós nesta noite é justamente essa, para mim e para você. É que você reacenda o fogo que um dia houve, se é que está se apagando em você. Que você reacenda o fogo nesta noite, em nome de Jesus. E se tem alguém que está me ouvindo, que ainda não acendeu ainda, que você acenda nesta noite, em nome de Jesus. Que você renda-se ao poder de Deus, renda-se à palavra do Senhor e seja aquecido nesta noite. O texto diz que eles acenderam uma fogueira, estava frio, eles estavam molhados, eles precisavam de aquecimento. E eu quero dizer para os irmãos que às vezes eu me preocupo com esse isolamento, com o esfriamento na fé de muita gente. Esfriamento na fé. Não só por causa, como eu disse, das preocupações, do medo, das lutas, da dificuldade, da enfermidade, não é, do desemprego, seja lá o que for, a luta, como eu disse ainda há pouco, mas o próprio isolamento, esfriamento na fé. Eu quero dizer para os irmãos que o mundo, ele é frio. A Bíblia diz que o mundo, irmãos, ele jaz no maligno. O mundo é uma região fria. O mundo é frio, irmãos. As pessoas, na maioria das vezes, são frias por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa do distanciamento de Deus. E eu queria que você atentasse nisso. O pecado faz com que os homens se esfriem. A Bíblia diz que Deus não está com o braço encolhido, com os olhos fechados, para não te ouvir, não atender o seu clamor e a sua oração. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está lá em Isaías 59. Mas a palavra diz que Ele é um Deus perdoador, um Deus que tem misericórdia, que se compadece, e Ele está pronto a nos ouvir quando nós nos rendemos a Ele.
Mas eu queria que você atentasse para isso nesta noite, em nome de Jesus. As influências lá fora tendem a nos esfriar, irmãos. Tende a nos esfriar. O distanciamento social tende a nos esfriar. O contato com os irmãos, o contato com a igreja, o contato com aqueles que temem e servem ao Senhor. Você é um grande candidato ao esfriamento da fé se você não tomar cuidado. O mundo tem os pensamentos complicados às vezes. O modo de ver as coisas, a vida, não é? Muitas vezes tende a fazer com que as pessoas sejam frias. E nós corremos esse risco se nós nos distanciarmos daqueles que temem e servem ao Senhor, daqueles que mantêm o fogo aceso. E é isso que eu queria dizer para você nesta noite. Nós precisamos manter o fogo aceso. A palavra de Deus nos orienta lá no livro de Levíticos, né, quando o Senhor levanta Moisés e prepara o povo e dá toda a orientação, né, no tabernáculo, na adoração, nos sacrifícios, né, para manter ali a glória de Deus. Eles tinham que manter o fogo aceso do altar. Lembram do Levítico capítulo 10, quando Anadab e Abiú, eles foram fulminados porque levaram fogo estranho ao altar do Senhor? É importante atentarmos nisso também, não é? Nós precisamos de fogo, irmãos, e reacender o fogo. Mas o fogo que nós precisamos atear, ou acender, ou reacender, ou aquecer, ele tem que vir do Senhor. Não pode vir de fora. Eu não sei se você sabia, mas Anadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho. O fogo do altar, quem acendeu foi o Senhor. E ele disse que o fogo tinha que permanecer aceso, não se apagará. Está lá em Levítico capítulo 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E aí o Senhor vem e dá orientação aos sacerdotes, os filhos de Arão, Anadab e Abiú, para que mantivesse o fogo aceso, para que preparasse todo o altar. Só que o incensário que ele tinha que levar e acender lá dentro era com o fogo do próprio altar. Só que o texto diz que ele acendeu aqui fora. Interessante, né, irmãos, a gente atentarmos para isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui nesta noite. Tudo que temos para oferecer no altar e consagrar ao Senhor não vem de nós, mas é de Deus. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Tudo que temos, seja o louvor, a adoração, o culto, a pregação, a oração, a palavra, a nossa presença aqui, nós só depositamos e entregamos ao Senhor porque é em nome de Jesus, é em Cristo. Papai do céu recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós estamos oferecendo em forma de culto aqui, é ao Senhor Jesus. Quando nós louvamos, pregamos, cantamos e oramos, nós estamos entregando, é Jesus no altar, porque tudo é em nome dele. Por isso o Pai recebe, porque é em nome de Jesus. Então, tudo aquilo que temos, irmãos, aqui podemos oferecer. Nós entregamos porque recebemos. Recebemos a graça, recebemos o amor, a misericórdia, o perdão, o cuidado do Senhor. Por isso estamos aqui. Por isso viemos a este lugar de adoração. Por isso você está aí levantando um altar na sua casa de adoração e louvor. É porque você tem recebido do Senhor e agora está entregando, é aquilo que você tem. E Deus recebe como um perfeito louvor. Agora é preciso que eu e você atentamos para isso, irmãos. Quem coloca o fogo é o Senhor. Mas nós precisamos manter o fogo. Nós precisamos manter o fogo. O texto, é interessante que o texto diz que Paulo, ele faz isso, né? No versículo de número 3, os bárbaros acendem o fogo. Paulo, de uma maneira natural e tranquila e atenta, a palavra diz que ele vem e faz a parte dele. Ele pega uns gravetos, ele ajunta uns gravetos e ele joga na fogueira para aumentar o fogo. Eu e você precisamos fazer isso. E eu queria que você atentasse nisso nesta noite. Meu irmão, minha irmã, não permita que o frio tome conta de você. Não permita que o desânimo tome conta de você. Não permita que o afastamento tome conta de você. Não permita que essa instrução, orientação, essa direção dada, e precisamos obedecer sim, de isolamento, te faça afastar de Deus e dos irmãos. Há meios para que você possa estar se aquecendo.
Há meios, não é? Nós temos aqui alguns irmãos, por exemplo, usando alguns desses meios, estão no Facebook, estão no YouTube, estão se aquecendo, né, com a palavra, com o louvor, com a adoração. Você está aí reunido com a sua família, quem sabe com seus parentes, com alguém, ou mesmo que você esteja sozinho, mas você está unido a mim agora, está reunido com o povo de Deus, e isso aquece o seu coração. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Irmão, minha irmã, não se afaste da palavra de Deus. Mesmo que você esteja isolado, leia a Bíblia, mas leia a palavra como a palavra de Deus. E seja aquecido o seu coração. Você seja alimentado, fortalecido. E eu tenho certeza que você percebe isso. Você sente que a palavra de Deus faz diferença na sua vida. Então, não se afaste. A palavra de Deus é um meio de aquecimento ao seu coração. Livro de Provérbios 26, 20 também diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Sem fogo a lenha se apaga. E inclusive, lá em Levítico, no capítulo 6, que eu disse para os irmãos, é interessante que ele fala sobre isso. Olha só. Levítico, no capítulo de número 6, o texto que eu citei, versículo 12. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Nós precisamos colocar lenha na fogueira, irmãos. Nós precisamos reacender e fortalecer o fogo. A palavra de Deus diz que ela é fogo. A palavra diz que sem lenha o fogo se apaga. Nós precisamos colocar lenha. E uma forma de colocar lenha na fogueira, irmãos, ou os gravetos que Paulo colocou, muitas vezes são as nossas orações, são nossas atitudes, gestos, às vezes simples. Às vezes um telefonema que você dá para alguém, um WhatsApp que você manda para alguém, um Facebook que você manda para alguém, alguma mensagem, uma fumaça, sei lá, você manda alguma coisa para alguém que vai talvez reanimar alguém, uma palavra de estímulo, de ânimo, de encorajamento. Você pode ter alguns gestos assim. Você não precisa se anular em si mesmo, se fechar. Como eu disse outro dia, aproveitar o isolamento para se esconder ainda mais. A palavra também diz no Salmo 39, versículo 3, que a meditação, irmãos, a comunhão com o Senhor, com a sua palavra, com Jesus, ela nos alimenta. Olha só o Salmo 39, 3. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, o seu coração ainda aquece quando você lê a Bíblia? Você sente ainda o seu coração aquecido quando você busca o Senhor, quando você está orando? Você sente quebrantamento, fogo na sua alma, no seu coração, que realmente Deus está ministrando na sua alma? O Evangelho de Lucas, capítulo 24, nos mostra algo interessante também, dos dois que iam para caminho de Emaús. O texto diz assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, a comunhão com Deus, na palavra, na oração, a comunhão com o Senhor Jesus, a comunhão com os irmãos, aquece o coração. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, diz que enquanto os irmãos conversam entre si e meditam na palavra, Deus está atento. Você já leu esse texto lá? Eu acho tremendo isso, irmãos. A Bíblia não só diz que Deus esquadrinha e sonda os nossos pensamentos, mas Deus gosta muitas vezes das nossas conversas. Deus gosta. Malaquias 3,16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Maravilhoso isso, irmãos. Nós sabemos que o nosso Deus, ele está atento a todas as coisas que envolvem a nossa vida, irmãos. Deus sonda a esquadrinha, conhece seu coração, seus pensamentos. E ele também ouve a sua conversa com seu irmão.
conversa que edifica, porque está falando aqui de crentes que temem a Deus. E quando você conversa com o irmão, você tende a ser edificado, não é assim? Quantas vezes, irmãos, nós somos fortalecidos, às vezes animados, aquecidos, até mesmo quando a gente entra num ambiente como esse e lê um versículo bíblico que está às vezes gravado numa parede, como está aqui atrás de mim. Quantas vezes nós entramos, quem sabe, num ambiente de culto, de adoração, de oração, e a gente vem com o coração às vezes triste, desanimado, quase apagado. E às vezes um versículo bíblico, ele aquece seu coração. Às vezes a palavra de um irmão, às vezes uma oração, um hino, aquece o nosso coração. Mas o que nós precisamos atentar, irmãos, é que nós devemos acender o fogo, devemos reacender, precisamos fortalecer, aumentar a chama, irmãos. Não podemos ficar acomodados, porque se a gente acomodar, irmãos, a gente vai esfriando cada vez mais. Nós vamos esfriando. Nós somos como brasas, não é isso? Precisamos estar juntos e aquecidos para que o fogo continue inflamado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, eu queria chamar a atenção aqui também, irmãos, que o texto diz que quem acendeu o fogo primeiro foram os bárbaros. Isso nos chama a atenção aqui também. Deveria ser a gente, irmãos. Deveríamos ser nós mesmos a acendermos a fogueira, irmãos. A colocarmos mais lenha. E não os bárbaros. Não aqui, quem sabe, aqueles que ainda não têm o conhecimento de Deus como eu e você temos. Ou o Espírito de Deus que habita em nós. A verdade é que o fogo precisa ser aceso, precisa ser aquecido, para que o frio não tome conta. Mas é preciso que esse fogo seja aceso por nós, irmãos. Porque, afinal de contas, o fogo tem que vir do alto. E só quem está em Cristo pode trazer fogo do alto. Porque são aqueles que estão em Cristo é que tem a palavra da verdade, é que tem o evangelho da salvação, é que tem poder e tem unção, é que tem fogo. São aqueles que estão em Cristo que tem fogo para dar, para colocar, irmãos. E não aqueles que não conhecem a Cristo. Não é triste, irmãos, quando muitas vezes isso acontece, talvez já tenha acontecido com você e já aconteceu comigo? Um momento de muita tribulação, de luta, de provação, de desânimo, e você está completamente caído. E de repente você encontra alguém na rua, como eu, por exemplo, era até um homem embriagado, completamente quase que na sarjeta, e Deus colocou nos lábios dele uma palavra de vida para mim, de ânimo. Imagina só uma coisa dessa. Não deveria ser eu trazer uma palavra de ânimo e colocar fogo? Não seriam os crentes que deveriam fazer isso, irmãos, nesse tempo de pandemia? Trazer palavra de ânimo, de vida, de dizer que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei que governa sobre os céus e a terra, e que Ele tem o domínio sobre essa enfermidade, sobre essa pandemia? Não seríamos nós dizer para eles, irmãos? Deveríamos ser nós deveríamos fazer isso, irmãos. Acendemos a fogueira. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque a chama tem que vir do alto. Vem do Senhor, fogo que aquece, que quebranta, que restaura, que transforma, que alimenta. Vem do Senhor, irmãos. Não fogo estranho. E até um ponto a você atentar também. Não tenha medo do fogo, irmãos. Não tenha medo do fogo. Medo de que talvez aqueça até o que não deve. O texto diz aqui que Paulo pegou um feixe de graveto e um dos gravetos era uma cobra dura, por causa do frio. Mas o calor despertou ela. E ela acabou mordendo Paulo. Só que a palavra de Deus diz que o próprio fogo consumiu a víbora. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo do fogo, que é de Deus. Não tenha medo de dar glória a Deus, de exaltar o Senhor, de louvar, de ter um coração aquecido, quebrantado, vigor, vida.
vibração no Evangelho. Não tenha medo de ser comparado com nada ou com ninguém. O fogo que há em ti, que há em mim, é de Deus. E se tem alguma coisa que não é de Deus, irmãos, o próprio fogo que é de Deus eliminará o que não presta. Vai tirar o engano, a corrupção, o fogo estranho. Mas se é em Cristo que nós estamos, irmãos, o fogo, ele é de Deus. E ele vai trazer vida, fortalecimento, ânimo, coragem. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. E como eu disse, precisa ser alimentado sempre. Assim como Paulo fez com os pequenos gravetos que ele colocou. Isso aqui simboliza, irmãos, pequenos gestos, como eu disse. Cada um traz a sua porção. Cada um dos irmãos, nesta noite, estão oferecendo algo ao Senhor. Estão colocando aqui no altar diante do Senhor. Cada um tem a sua porção. Cada um tem aquilo que Deus tem dado para que você possa oferecer. E Deus se alegrar em ti. E multiplicar isso na sua vida. Trazer bênção para você. Ânimo, coragem. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos manter este calor em Cristo. Esta comunhão com Deus. Esse calor espiritual. Com o Senhor e com os irmãos. Nós precisamos manter isso, irmãos. Nós não podemos perder isto. Outro dia alguém comentava sobre isso e a preocupação com respeito ao congregar. Nós ainda estamos nesta dificuldade de cultos presenciais com essas limitações. E alguns até se sentem entristecidos, alguns até não querem nem vir por causa disso. Alguns até dizem, não, pastor, eu só vou quando for todo mundo. Glória a Deus, Deus te abençoe. Não é? A gente vê, às vezes, essa dificuldade. Alguns até dizem assim, não, pastor, mas nós somos igreja em qualquer lugar. É claro, você estando em Cristo, você pode adorar e buscar o Senhor em qualquer lugar. Mas a ideia da congregação, irmãos, a ideia da igreja se reunir, é a ideia de Deus, irmãos. É plano de Deus congregar. A Bíblia diz isso, não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns. É claro que em meio a esse isolamento, nós temos alguns irmãos que não podem vir mesmo. E eu sei que você se sente entristecido. Mas em nome de Jesus, entenda que isto não é o ideal. Não é este o plano primeiro de Deus. Deus tem nos provado aí. Deus tem nos ensinado algumas coisas com isso. Mas a ideia de Deus é congregação. A ideia de Deus é o povo se reunir. A ideia de Deus é os irmãos estarem juntos. E você não pode ser igreja simplesmente só você e sua família, embora você seja. Mas a Bíblia ensina a necessidade de você congregar com outros, com os irmãos. E eu quero que você o faça assim que puder. Não deixe de fazer isso, em nome de Jesus. Isso é meio de aquecer, de você permanecer firme no Senhor e desfrutar das grandezas, da glória do Senhor. Você precisa manter, meu irmão, minha irmã, esse calor espiritual. Fique aonde você pode ser aquecido. Busque isso. Busque isso. Interessante quando a gente está naquele tempo de frio. Volta Redonda quase não tem frio, né? Não dá para a gente ter uma ideia muito assim. Você tem que ir lá para o sul para você saber o que é frio. Não é? Aquele friozinho gostoso. E aí você vê um solzinho, um solzinho. O que você faz? Você corre para o sol. Não é gostoso? Você vai para aquele solzinho, que delícia, não é? Você se aquece. Ou então você senta do lado daquele fogão a lenha, como eu fazia muito quando era criança. Ou você senta ao redor de uma fogueira, não é isso? Você se aquece. Nós precisamos fazer isso, irmãos, buscar meios, situações para que possamos ser aquecidos, seja o sol, seja o fogo. Precisamos nos aproximar, precisamos manter esta comunhão. Precisamos, irmãos, estar sempre em movimento. Já viram o que o frio faz? Você começa a sentir frio, você começa a se encolher, se encolher, se encolher. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está enrijecido. E os irmãos sabem que tem situações que pessoas morrem congeladas. E eu não queria que isso acontecesse com a sua vida espiritual. Você precisa se manter em movimento, meu irmão, minha irmã. Você precisa se envolver, você precisa buscar, você precisa aquecer o seu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque comunhão cristã. Busque comunhão cristã, busque comunhão com os irmãos.
da forma que você puder. Como eu disse ainda há pouco, você pode falar com alguém no WhatsApp sobre as grandezas, as coisas de Deus, compartilhar com seu irmão, ligar para ele, perguntar como ele está. Faça-o. WhatsApp, telefonema, uma carta, um e-mail, seja lá como for, uma pedrada, para ele lembrar que você está ali perto, não é? Manda uma pedrada lá no telhado dele, depois você diz que foi você. Você estava com saudade dele, mas você quis chamar a atenção dele, para dizer que você não esqueceu. Eu brinco às vezes com o presbítero Marinho, que para conversar com ele, às vezes só com fumaça. Porque às vezes é difícil o contato com o presbítero Marinho, né? E às vezes eu brinco com ele que tem que fazer um fogo, quem sabe ele vai ver uma fumaça e ver que a gente está procurando ele. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu queria que você não se isolasse tanto, não se afastasse tanto, não desanimasse tanto, mas que você buscasse se aquecer em nome de Jesus. Nós não podemos nos aquecer sozinhos, irmãos. Nós não podemos nos aquecer sozinhos. A Bíblia nos diz que Deus nos criou para vivermos em sociedade, em comunhão, em relacionamento, para a glória dele mesmo e para o nosso fortalecimento. Eu queria orar neste momento, por mim e por você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu não sei se você tem sentido frio, se você tem se esfriado, se você tem desanimado, se você tem se afastado. Eu queria que você voltasse, em nome de Jesus, a se aquecer. Colocasse fogo aí, meu irmão. Acenda esse fogo aí. Coloca graveto nesse fogo aí. Em nome de Jesus. E se você conhece alguém, que você tem contato com alguém, que você percebe que ele está se esfriando, que ela está se esfriando, em nome de Jesus, aqueça-o. Aqueça-o com oração, com palavra, com a ministração sobre a vida dele ou dela. Em nome de Jesus. E confie no Senhor. Deus é conosco, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo.